A Prefeitura de Porto Alegre quer atualizar os valores das plantas dos imóveis da cidade. A mudança pode gerar aumento do IPTU em até 50% nos próximos 3 anos. O governo já faz medições por imagens de satélite. Sobre este assunto, a gente conversa com o vice-presidente do Instituto de Estudos Tributários, Rafael Wagner. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luiz Gustavo. Eu que agradeço e espero esclarecer aqui essa situação decorrente desse aerolevantamento que vem sendo feito pela Prefeitura de Porto Alegre para a atualização da planta de valores de IPTU. Há pouco tempo atrás a gente já tinha conversado, com a Prefeitura de Porto Alegre sobre esse processo de mapeamento aéreo via satélite. A Prefeitura então aderiu a esse uso do aparelho como ferramenta de medição, das propriedades. Um projeto de lei vai ser enviado à Câmara para legalizar esse método, Que distorções essas medidas podem causar na cobrança do IPTU? O que está se descobrindo, por exemplo? O que pode se descobrir a partir desse levantamento aéreo? O que mudaria para a gente ter uma ideia do que vocês estão descobrindo? Veja bem, a Prefeitura de Porto Alegre tem uma defasagem muito grande em relação ao seu cadastro imobiliário. Não se discute a necessidade de que se faça um levantamento e uma atualização cadastral dos imóveis do município, do álbum imobiliário do município, para que se possa fazer uma cobrança correta de IPTU. O que se discute, o que se leva ao conhecimento da população é que a utilização única dessa sistemática de aerolevantamento ou de visualização das imagens por satélite, ela pode levar a algumas distorções. É um instrumento que pode ser utilizado, que deve ser utilizado, mas, no nosso entender, não é o único instrumento a ser utilizado para o recadastramento imobiliário. Sim. Tendo sido encontrado alguma diferença entre a metragem do imóvel no cadastro da Prefeitura e aquilo que o satélite apontou, nós entendemos que um fiscal deve procurar esse imóvel, deve fazer, então, essa verificação in loco, o que não vem acontecendo, o que não aconteceu em muitos dos casos. Entendi. Nós sabemos que a Prefeitura se utilizou de algumas dessas medições, para lançar valores de IPTU sem que tenha ido ao imóvel para verificar se, de fato, aquilo que o satélite apontou corresponde à realidade. Então, na verdade, o processo é inverso do que a gente estava imaginando. Não é, a ideia é não utilizar apenas esse método. Seria imprescindível a presença de um fiscal da Prefeitura que pudesse confirmar todas as informações que esse levantamento, primeiramente, nos traz, essas medidas, essas informações, incluindo até mesmo, por exemplo, o uso desse terreno. A gente fica imaginando se, à medida que a cidade foi crescendo, foi evoluindo, algumas zonas eram industriais, outras zonas passaram a ter um povoamento maior. Isso pode também influenciar no cálculo, a mudança dessas zonas, a expansão da cidade? Sem dúvida nenhuma. Essa própria expansão da cidade, o próprio endereço do imóvel, ele já aponta. O que se busca, o município de Porto Alegre e outros municípios do Brasil, isso não é só aqui que vem sendo feito, outros municípios se utilizam dessa sistemática para verificar se aquele imóvel que está cadastrado, por exemplo, com 100 metros quadrados na Prefeitura Municipal, ele de fato tem 100 metros quadrados, porque a gente sabe que vai se construindo, se faz um puxadinho, se faz um aumento da área do imóvel e não se comunica isso à Prefeitura. Então, o que se busca efetivamente é esse recadastramento imobiliário, porque é uma obrigação do contribuinte, quando realiza determinada obra, avisar o município, comunicar ao município, para que o município possa cobrar o IPTU correto daquele imóvel. Agora, a utilização do satélite, ela pode gerar algumas distorções, algumas inconsistências. Por exemplo, nós temos um caso em que nós verificamos, em que se apontou que o imóvel tinha o dobro da área cadastral, e foi se verificar que nessa imagem o que acontecia? O satélite pegou uma sombra e considerou aquela sombra como área construída. E não houve, por parte da Prefeitura, cautela de verificar se de fato aquela informação correspondia à realidade, e acabou gerando uma cobrança ao contribuinte, que ele teve que contratar advogado, teve que se insurgir contra essa cobrança para que pudesse, então, contestar esse ponto. E é justamente isso que eu ia te perguntar, porque isso pode gerar distorções para os dois lados.
né? Tanto no caso da prefeitura, em ter a medição correta para poder cobrar de forma correta, ou até mesmo para que se pague de forma correta. Ou seja, o contribuinte ele pode questionar na justiça a cobrança do IPTU a partir desse exemplo que tu deu, por exemplo? Pode e deve questionar na justiça e provavelmente administrativamente. Ele tem a prerrogativa de, recebendo essa cobrança, no prazo de 30 dias, né, contestar esse lançamento através de uma impugnação, de uma reclamação administrativa junto à prefeitura, em que ele, através de outros elementos, vai comprovar que aquele lançamento que foi realizado, que aquela cobrança que foi realizada, é uma cobrança que não corresponde à área devidamente construída do imóvel. Claro. O que se contesta, o que se traz como, a nosso entender, gera uma inconsistência, gera uma injustiça, é que a prefeitura, de posse desses dados, ela, ao invés de intimar o contribuinte para que se manifeste quanto a essa medição que foi realizada, simplesmente estava mandando os carnês de IPTU, já com essa carga de carnês com essa nova área, com essa nova metragem, e já com o lançamento, já com a cobrança de valores, o que acaba pode gerar esse transtorno todo. Sim, sem dúvida, né? O indivíduo só descobre quando recebe a conta, na verdade. Exato. Bom, qual seria, agora vamos entender um método, né? Pelo que eu entendi, é uma combinação de métodos, não existe um único método, é isso que a prefeitura não quer fazer, só o aeromapeamento. Como é que a gente pode fazer a metragem correta para ter toda a certeza, comparando todos, verificando o aeromapeamento, planta, a informação do próprio contribuinte, a fiscalização, tudo isso vai compor, então, o valor do IPTU final. Perfeito. Esse aerolevantamento, ele deve ser auxiliar, claro, né? Mas, claro, o fiscal que entendendo, olha, há uma divergência entre o cadastro municipal e aquilo que apontou o satélite, deve se dirigir até a residência desse contribuinte, ou esse imóvel contribuinte, seja comercial, residencial, enfim, e lá verificar que, de fato, se aquela metragem apontada, ela corresponde àquilo que o satélite fotografou, sim, no caso, né? E aí o contribuinte pode se sentir prejudicado através de plantas, através de autorizações que ele tenha para realizar obra naquele imóvel, ele pode contestar essa cobrança e demonstrar que aquilo que foi feito, o lançamento que foi feito unicamente pelo satélite, ele não se encontra correto. Bom, a Prefeitura de Porto Alegre pretende mexer no cálculo do IPTU. O município quer reajustar a planta de valores dos imóveis com a justificativa de que a última atualização ocorreu há quase 25 anos e é por isso que a gente iniciou a conversa falando da expansão da cidade, da mudança de alguns bairros, né, que foram povoados, antes eram mais industriais, outros onde a presença do comércio também se intensificou. O que tu acha dessa medida? Há 25 anos, está na hora de atualizar mesmo? A Prefeitura alega que já há 25 anos não é feita essa atualização dos valores venais, dos valores dos imóveis, que haveria uma distorção tanto para mais quanto para menos, né? Agora, não se sabe ainda, não há ainda a definição desses critérios, não foi encaminhado ainda um projeto de lei, né? O que se tem notícia é que há um grupo de trabalho na Prefeitura trabalhando nisso e que vão estabelecer ou propor projeto de lei em que se estabeleçam alíquotas progressivas em relação à própria cobrança do IPTU e uma atualização dessa planta de valores. Por quê? O que se alega é que muitos imóveis hoje que estão cadastrados na prefeitura não corresponde àquele valor venal, né? O valor de venda do imóvel. O que nós estamos encontrando é um pouco de dificuldade de entender quais são esses critérios, quais são os critérios de avaliação que levam a esse aumento ou essa revisão de valores que está sendo proposto pelo município. Por exemplo, né, o reajuste do IPTU proposto pela Prefeitura é uma maneira de fazer justiça tributária, pelo menos é o que inicialmente se passa para a população. Mas dá para a gente entender que pode prejudicar de alguma forma zonas periféricas, beneficiar, por exemplo, a especulação imobiliária. Esses critérios têm que ser bem definidos para que não hajam distorções nesse sentido, de, por exemplo, a gente ter zonas que podem ser recalculadas de uma maneira que possa, comparado a outra zona, não ser tão justa assim. E aí entra a especulação imobiliária, que a gente sabe que tem poder, especialmente do capital, influindo nas questões políticas da cidade.
Sem dúvida nenhuma, pode haver sim essas distorções. A lei que traz deve ser muito clara e respeitar o direito do contribuinte, né? Ou seja, não pode haver essa cobrança no mesmo exercício em que é apresentada a lei, Sim. antes de 90 dias, aquele princípio da noventena que tanto tem se falado ultimamente, né? Então deve-se respeitar os direitos do contribuinte. E aquele contribuinte que entender que esse cálculo extrapolou efetivamente o valor de venda, o valor venal, também pode se insurgir, comprovando de que, olha, esse valor que está sendo proposto pelo município, ele não corresponde ao valor do meu, imóvel. Bom, outra polêmica para a gente fechar aqui, né, a gente teve a discussão de uma gestão para outra sobre o desconto do IPTU, não é verdade? A gente sabe que a prefeitura, pelo menos é o que a prefeitura diz, está com caixa zerado, as medidas, e eu já entendi bem, não são só para levantar ou angariar fundos, inicialmente, se a gente for parar para pensar, a ideia é se fazer justiça, né? E o desconto do IPTU para muita gente é sagrado. Eu estou na expectativa de que esse desconto volte a ser efetivo. Tu tem essa mesma impressão? Nós não sabemos, né? A prefeitura deve estar trabalhando, a gente entende efetivamente essa dificuldade de caixa, mas o desconto de IPTU não é uma benesse, é algo que está previsto em lei, é um direito do contribuinte, né? Sagrado. Agora, ainda que se fale muito em justiça tributária, é engraçado que a justiça tributária ela só vem nos momentos de crise. Sim. Né? Então, onde quem precisa mais é o governo, exatamente. Então o cidadão. Exatamente. Né? Nós entendemos, claro, deve haver sim uma revisão dentro daquilo, mas dentro de parâmetros razoáveis, né? Dentro de critérios pré-estabelecidos que possam ser justificar um aumento no imposto. Sim. E sempre respeitados os direitos constitucionais dos contribuintes porto-alegrenses. Dinheiro não é só o governo que precisa, a gente também precisa de dinheiro agora, tem que ser justo. A gente entende o reajuste desde que ele seja realmente provado, né, que ele tenha o seu cálculo feito de maneira correta e justa, tanto para o governo quanto para o cidadão. Agora, falando em tributário, reforma tributária, esse é um sonho de todo brasileiro, mas eu não sei se a gente vai conseguir resolver da noite para o dia, né? Talvez nossos bisnetos vejam uma reforma tributária. Bom, obrigado, Rafael. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por tratar de um assunto tão delicado que é o nosso bolso, trazendo bom humor nessa hora. É melhor rir do que chorar. É verdade. Seja sempre bem-vindo e uma excelente noite. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à tua disposição e à disposição dos nossos telespectadores. Até o próximo encontro. Obrigado.